Pessoal, essa aula que eu vou deixar gravada aqui vai ser em relação ao conteúdo devido às aulas às aulas não, vai ser devido à Copa, né? Que vocês não vão ter aula presencial, mas nós vamos deixar a aula gravada aqui para vocês assistirem com atividade na plataforma, para caso vocês venham ter a dúvida, vocês vão assistir e tirar a dúvida depois do retorno da aula, logo após o retorno da Copa, que a gente vai ter os dias de jogos a gente não vai ter aula, tá? Então, essa nossa aula que vai ficar gravada vai ser sobre introdução à farmacologia, ou seja, nós vamos começar a falar sobre o que é a farmacologia, não é simplesmente administrar uma medicação, mas sim nós temos que saber qual é a ação dessa medicação nesse corpo, como esse corpo vai responder, quais são os objetivos dessas medicações no corpo, e também nós vamos ver quais são os deveres, né, que nós temos que ter em relação à administração da medicação. No primeiro momento, eu vou falar com vocês, eu vou deixar um slide também na plataforma com tudo isso. Nós temos a Lei 311/2007. Deixa eu botar aqui. Lei 311/2007. Essa lei, no Código de Ética da Profissão de Enfermagem, traz o aspecto da atuação do profissional de enfermagem para poder atuar na assistência, na administração de medicação, onde o médico vai prescrever a medicação e nós vamos administrar. Ele prescreve a dose, os intervalos, a via, e nós vamos ver qual assistência que nós temos que oferecer ao cliente dessa forma, tá? Essa é a resolução 311/2007, que é a resolução que deixa nós, profissionais da enfermagem, ser capacitado profissionalmente para poder fazer as medicações. A enfermagem compreende no próprio conhecimento científico, por isso que é grande importância de estar sempre se atualizando, conhecendo técnicas novas, medicações novas, porque nós podemos atuar de que forma? Ver que algumas medicações não são compatíveis ao cliente e poder falar com o médico se aquela prescrição está dentro do padrão para aquele cliente, tá? Aí, quando nós começamos a falar de lei, nós temos o direito, o artigo 10. O artigo 10 vem falando dos direitos que o profissional tem a respeito disso. O que seriam os direitos? O profissional de enfermagem, ele tem o direito de exercer a atividade, né, dentro do hospital, e de forma ética e legal, a medicação, né? Ele tem o direito também a se recusar, né, a fazer a medicação que não esteja carimbada pelo médico. Ele também tem o direito a não fazer a medicação que não está legível. A medicação que o médico passou não está legível e vai ter que ser recusada, entendeu? Então, não vai fazer a medicação porque não está legível, então pode se recusar a fazer. Pede para o médico fazer outra prescrição médica com a letra legível e carimbada, aí sim, nós, profissionais da enfermagem, podemos fazer, tá bom? É dessa forma. Então, a gente vai falar a Lei 311/2007, que é o direito do profissional de enfermagem, tá? A fazer a assistência da medicação. O artigo 10, que é os direitos e os deveres que nós podemos nos recusar a fazer, né? Aí nós também temos o dever de nos aprimorar, né, na assistência. Isso são uma forma geral e rápida. Aí agora eu vou começar a falar com vocês a respeito da farmacologia mesmo, né? Cadê o apagador? Perdi o meu apagador. Cadê o apagador? Perdi.
da farmacologia. Quando eu falo de farmacologia, né? Farmacologia é a ciência que faz o estudo da propriedade das medicações. Ou seja, os fármacos, né? São drogas que nós vamos utilizar para o tratamento, prevenção, para o diagnóstico. Daí a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? A farmacologia é a ciência que faz o estudo da medicação. Aí, quando eu falo de farmacologia, nós falamos da origem, de como que essas medicações, quais são as suas origens. Aí nós temos de origem natural e nós temos de forma sintética. As medicações naturais são aquelas que a matéria-prima é extraída de onde? Da natureza. Onde nós vamos ter de origem animal, vamos tirar do animal o material para a medicação, nós vamos tirar do vegetal para poder fazer a medicação e vamos tirar do mineral para fazer a medicação. Animal, o que nós temos? Hoje em dia, para tratamento de queimadura, nós temos a pele da tilápia, né? Que é usada para o tratamento de feridas, de queimaduras. O vegetal, hoje nós temos o quê? O carvão ativado, né? O carvão ativado para tratamento de ferida, para tratamento de úlceras. De onde que ele é tirado? Não. Carvão não é vegetal, carvão é mineral. O vegetal nós temos a castanha da Índia, né? Que é feito para aumentar a circulação sanguínea, melhorar a articulação sanguínea. Então, quando eu falo da farmacologia, eu vou falar de como que essa medicação é feita, de onde que saem essas matérias-primas. Nós temos o animal, que vai ser extraído de um animal, o vegetal, que vai ser extraído de uma planta, óleo de girassol, é extraído de onde? Do girassol. O mineral vai ser tirado do minério. Nós temos o que hoje no mercado? O carvão ativado, que é ótimo para tratamento de feridas. Aí nós temos os sintéticos. Os sintéticos são matérias-primas industrializadas. São matérias industrializadas, onde a empresa farmacêutica estuda, faz associação com fórmulas de produtos e vê qual a melhor medicação dos materiais sintéticos que nós temos para usar. Grande maioria das medicações, elas são de forma sintética, tá? Aí nós vamos para a farmacoterapia, aí já fala. Farmacoterapia. Vou apagar. Lembre que esse material todo que eu estou falando vai ficar disponível para vocês na plataforma também, tá? Aí nós vamos farmacoterapia. Então, vamos lá. Farmaco seria o quê? É a medicação, né? O estudo da medicação. Terapia, farmaco. Terapia é o quê? É de forma que essa medicação vai ser usada. Quando eu falo da farmacoterapia, seria de que forma? Como que a medicação... A farmacoterapia é como a medicação vai... Para que ela vai servir? Nós vamos ter para o tratamento... Medicações para o tratamento, para prevenção, para o diagnóstico e para o diagnóstico, controle e para curativa, paliativa. Tem diferença? Tem diferença em cada tipo de farmacoterapia. O tratamento é aquele medicação que você o cliente toma, depois de um período tomando, a doença vai ser tratada. Vamos lá, um exemplo, dor de garganta, toma um antibiótico no período de 12 dias, após os 12 dias, a infecção na garganta vai ter terminado, ele vai parar de tomar a medicação. Então, eu falo que essa medicação é para o tratamento. Aí nós temos a prevenção, seriam medicações que nós tomamos para prevenir. Hoje nós temos no mercado grande, está falando bastante aí, são a vacina.
Nós tomamos a vacina para prevenção de patologias que nós podemos ter. Então, um dos exemplos que nós temos de prevenção é a vacina. Aí nós temos para o diagnóstico. O diagnóstico seria o quê? Tem medicações que são introduzidas, administradas no cliente para que possa ser feita o diagnóstico da patologia. Normalmente nós usamos muito exames de imagem, raio-x, ressonância, tomografia, que aí são os contrastes à base de iodo, à base de bário, que nós utilizamos para fazer esse tratamento. Aí nós temos a medicação paliativa, ou seja, é aquela medicação que diminui os sinais e os sintomas. Como assim diminui? Sim, ela diminui, mas ela não trata. Vamos lá. Voltando à dor de cabeça. Dor de cabeça não, dor de garganta. Está com inflamação na garganta, você está com dor de garganta, você está com febre, você está com dor no corpo. Aí o médico vai passar o antibiótico para o tratamento, junto com a dipirona. Que a dipirona vai tirar todos esses sinais e esses sintomas. Vai tirar a febre, vai tirar a dor no corpo, né? Vai tirar a dor de cabeça, a cefaleia. Mas se eu tomar só a dipirona, não vai fazer o tratamento da garganta, da infecção da garganta. Então, é necessário fazer o quê? O uso da medida paliativa só para a diminuição dos sinais e sintomas. Uma das medicações que nós temos bastante que serve como paliativa são as medicações anti-hipertensiva, né? A pessoa toma lá o captopril, a losartana, para controlar os sinais e os sintomas que a hipertensão provoca. Mas, porém, tomei, não tenho mais, vou parar de tomar. Não, é paliativa, tá? Então, nós vimos que as medicações paliativas, ela vai diminuir os sinais e os sintomas. A medicação diagnóstica vai ser para fazer o diagnóstico de alguma patologia. Nós usamos o bário, o iodo, né, que são medicações utilizadas para exames de imagem. Aí nós temos a prevenção, que seriam medicações que nós tomamos para prevenir, que nós temos a vacina e a medicação para o tratamento. Toda aquela medicação que se toma e se trata a doença, eu falo que é para o tratamento da doença. Então, quando a gente fala de farmacoterapia, seria o quê? A terapia para o tratamento, prevenção, diagnóstico e paliativa, tá bom? Aí nós vamos para outra parte da medicação que nós temos. Vamos lá. Farmacoterapia, que eu falei, né? Agora é farmacodinâmica. Farmacodinâmica. Fármaco, medicação. Dinâmica, na física, fala que é o quê? É o movimento. Né? Na física, quando a gente fala assim, a dinâmica é o quê? É o movimento. Ou seja, então, a farmacodinâmica é o movimento, né? É como que a medicação atua no nosso corpo. Aí nós temos na farmacodinâmica, que forma? Nós temos a farmacodinâmica, nós vamos ter a absorção, vamos ter a distribuição, nós vamos ter o metabolismo, que é a metabolização, e a excreção. Então, o movimento que a medicação faz no nosso organismo vai ser absorvida, depois distribuída, metabolizada e excretada. Porque lembre-se, né? Que a gente dá a medicação, a gente não absorve 100% da medicação. Nós vamos perdendo para o sistema. Nós perdemos na hora da filtragem do sangue, nós perdemos no suor, nós perdemos nas fezes. Então, nós vamos acabar excretando também essa medicação. A absorção pode ocorrer aonde? Depende do local.
Se for na pele, de absorção tópica vai ser diretamente na pele. Se for de via oral, vai ser absorvida no estômago ou no intestino. Se for de administração via injetável, né? Vai ser absorvida na camada, na camada mais interna, na parte muscular do nosso corpo, tá? Então, a absorção vai depender de qual a via de administração. Aí nós temos a distribuição. O que seria a distribuição? Essa medicação sendo distribuída. Como que ela vai ser distribuída? Ela vai ser distribuída através dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos que vai ter essa função de distribuir, porque ele absorve e depois ele começa a distribuir. A metabolização dessa medicação, onde ocorre? Ocorre no fígado. O fígado que faz a metabolização da medicação. Administra essa medicação, ela é absorvida, vai ser distribuída, vai ser absorvida pelos vasos, distribuída pelos vasos, vai ser metabolizada lá no fígado e depois de um período dela ter feito todo o efeito, ela vai ser excretada. Por onde que ela pode ser excretada? Urina, né? Fezes, suor. Já viu, tem algumas medicações que as pessoas tomam para poder... para infecção urinária, que a urina sai da coloração, às vezes, da medicação. Isso quer dizer que a medicação está sendo filtrada e vai ser eliminada através da urina. Quem toma sulfato ferroso, tu vê que a coloração das fezes fica escurecida, fica escura. Isso é o quê? Eliminação do sulfato ferroso. No suor, vitamina C. Quando a gente toma vitamina C, a gente elimina bastante. É ótimo para poder fazer a prevenção de mordida de mosquito. Toma vitamina C, que o suor vai eliminar no suor, e o mosquito não gosta do cheiro da vitamina C, não vai picar. Então, quando eu falo de farmacodinâmica, eu vou falar do processo de absorção da medicação, de como essa medicação é distribuída, como ela vai ser metabolizada e quando tiver todo o processo de chegar no local de tratamento, ela vai ter que ser excretada. Então, isso nós falamos que é a farmacodinâmica, ou seja, o movimento da medicação no nosso corpo. Deixa eu ver. Aí eu vou falar um pouquinho agora das ações, né? Ações dos medicamentos. A ação do medicamento, ela pode ser de ação local ou de ação sistêmica. A ação local é aquela administrada diretamente no local. São aquelas o quê? Aquelas medicações o quê? Tópicas, né? Aquelas tópicas que nós podemos administrar na pele, na epiderme, né? Epiderme. Nós podemos administrar via nasal, né? São diretamente no local. Aí nós temos a sistêmica, ou seja, a sistêmica ela vai ter que entrar dentro do sistema do corpo para poder fazer ação. Aí, quando eu falo de sistêmica, nós temos duas ações. Nós temos a enteral e a parenteral. Tá? A via enteral, nós vamos ter região oral. Todas as medicações que é administrada via oral, eu vou falar que é enteral. Sublingual e retal. São vias o quê? Enterais. São vias que vão entrar no sistema. Aí, quando eu falo de vias parenterais, lembre-se, parenterais, algo mais próximo, algo mais invasivo. Aquele parente que é entrão, então, mais invasivo. Vão ser todas as vias o quê? A administração com agulhas, são os injetáveis. Aí, todas as vias parenterais vão ser intravenosa, ou endovenosa, subcutânea, intradérmica, intramuscular. São vias o quê? São vias de sistema, porém elas são parenterais. Então,
todas as vias que são administradas, gente, eu gosto sempre de dar, todas as vias que são, todas as medicações que são administradas através da agulha de um injetável, ou agulha, ou escalpo, ou um gelco, eu vou falar que são vias parenterais, são aquelas que nós administramos diretamente no organismo do cliente, principalmente a endovenosa, tá? Então, essa aula é a aula de introdução à farmacologia, onde nós tivemos algumas noções da recusa, de como fazer. Eu vou deixar para vocês lá na plataforma este vídeo e também eu vou deixar as atividades relacionadas a essa aula de hoje, que eu vou pedir para vocês alguns trabalhos para vocês trazerem na próxima aula que nós tivermos presencial, tá bom? Eu espero que a aula seja bem proveitosa. Quem tiver dúvida, vê de novo o vídeo, vai ver o vídeo com calma para poder anotar. Se a dúvida não for sanada assistindo o vídeo, anota que na aula presencial eu vou tirar as dúvidas com vocês, tá bom? Muito obrigada, bom jogo e até a próxima. Encerrado. Aí eu boto. Encerrar.